sou Arlindo Mendonça. Minha identificação completa está contida no vídeo número 11. Este vídeo é o número 11A e traz uma proposta do imposto de consumo. É a continuação do vídeo 11 e que também traz um texto profissional e por isso vou fazer a leitura do mesmo. Os contribuintes do imposto de consumo. Os contribuintes do imposto de consumo são somente as pessoas físicas que adquiram mercadorias ou serviços para consumo imediato ou no longo prazo. Importante: as compras de mercadorias e serviços para industrialização ou comercialização, bem como todas as compras de materiais e serviços para uso e consumo das pessoas jurídicas e equiparadas, não estão sujeitas ao imposto de consumo, mas a condição é que essas compras sejam de fato para uso da empresa. Aplicar as normas das pessoas físicas, caso a empresa venda qualquer dessas mercadorias ou serviços para um consumidor. Como consumo de longo prazo das pessoas físicas, destaco a compra ou construção de casa, apartamento, a compra de veículos e outros. Nesses casos, o comprador deve pagar o imposto de consumo rateado pelo tempo de vida útil do bem, seja ele novo ou usado. Bens recebidos em doação, bens recebidos por herança, são situações atípicas e não são tributadas. Compras feitas por pessoas físicas, todas ficam sujeitas ao imposto de consumo. Número 1. Compras de mercadorias em geral, seja para consumo imediato ou a longo prazo. 2. Compras de serviços particulares, exceto os de empregados com registro em carteira. 3. Locação de bens ou mercadorias particulares, ficam sujeitas ao imposto de consumo. 4. Compra de serviços públicos individualizados. Os serviços públicos colocados à disposição e com identificação do usuário devem ser cobrados, como, por exemplo, a coleta de lixo e outros. E, nesses casos, as prefeituras devem calcular o imposto e adicioná-lo no documento fiscal e fazer o recolhimento à Receita Federal dentro de 10 dias úteis após o recebimento. 5. Serviços públicos cedidos como água, luz, gás e outros. As empresas, além de discriminar os serviços, deve calcular o imposto e adicioná-lo no documento fiscal e fazer o recolhimento dentro de 10 dias úteis após o recebimento. 6. Uso de bens públicos. O poder público pode cobrar aluguel pelo uso de bens públicos, quando o usuário estiver identificado. Os proprietários de veículos e outros casos pagam pelo uso de ruas, avenidas, estradas e outros ambientes públicos e ficam sujeitos ao imposto de consumo. Importante: os serviços públicos e o uso de bens públicos ficam sujeitos ao imposto de consumo e somente poderá ser cobrado quando puder ser individualizado por usuário. Todos os serviços públicos ou uso de bens públicos que não atenderem essa condição serão custeados pela arrecadação geral dos impostos propostos no sistema. Alíquotas do imposto de consumo. Pode ser construída uma lista NT, isto é, não existe tributação. Construir uma tabela de alíquotas seletivas a partir de zero. O imposto de consumo deve ser apurado por quinzena e recolhido em 10 dias corridos após o fechamento da quinzena. Importante:
A tabela seletiva precisa conter alíquotas maiores e menores por tipo de mercadoria, bem como em função do preço. Tudo isso funcionará como ferramenta eficiente de distribuição de renda. Ferramenta para evitar sonegação do imposto de consumo. 30% do imposto de consumo destacados no documento fiscal são devolvidos ao consumidor, mediante a simples apresentação da primeira via do documento fiscal e a quem o poder público determinar. Retorno de imposto de consumo. Além do retorno previsto nas notas fiscais do imposto de consumo, o Legislativo Federal pode autorizar o Executivo, em benefício do consumidor ou da economia, retornar parte ou o todo do imposto de consumo arrecadado, com a devida publicidade. Obrigado. Veja o próximo vídeo de número 11B, que trata do seguinte. 1. Trata do imposto de exportação e importação, do imposto sobre a transferência de capitais brasileiros para outro país e imposto sobre a remessa de lucro para o exterior por empresas estrangeiras. E 2. Trata da arrecadação e distribuição dos impostos.